E já estamos de volta com a edição de hoje do FAMESP Notícias, destaques, informações para que você acompanhe o que acontece na FAMESP aqui em Bauru, nos nossos hospitais que estão sempre abertos para você entender o que está acontecendo, e as informações são claras para você do Hospital de Base, do Hospital Estadual, do AME, também da Maternidade Santa Isabel, enfim, hospitais que estão sempre abertos para que nós possamos levar a informação exata até você. No programa de hoje, vamos abrir a matéria de hoje especial falando sobre dengue. Começo de ano, muitas chuvas, a água à vontade, como tem acontecido nos últimos dias na nossa cidade de Bauru, e sempre temos que ter atenção, não só nesse período que estamos falando agora. Todo ano, todo momento, nós temos que estar atentos, e assim nos explica hoje o nosso médico infectologista, que traz informações para você. O Dr. Taylor tem mais informações para a gente conhecer também na edição de hoje. Vamos lá. A dengue é uma doença viral, causada por um vírus. Na verdade, são 4 sorotipos de vírus que nós temos, dengue 1, 2, 3 e 4. Aqui em Bauru, recentemente, na época em 2015, até 2016, nós tivemos o subtipo 1 e agora a circulação do subtipo 2. Assim como o restante do Brasil, a dengue em Bauru é classificada como hiperendêmica, ou seja, ela transmite em todas as estações do ano, desde que a gente tenha as condições favoráveis, calor, água e criadouros, A população sempre tem um medo, Quando eu falo, eu já tive dengue uma vez, aí eu vou ter pela segunda vez a dengue hemorrágica, E aí agrava-se o caso. Como que é esse processo, doutor? Na verdade, o dengue grave, antigamente conhecido como dengue hemorrágico, febre hemorrágica do dengue, é uma reação imunológica, Então, claro que para quem já teve dengue, se tiver uma nova dengue com outro sorotipo, entenda que a gente nunca vai pegar a mesma dengue, é sempre uma dengue diferente. Se a gente tiver num intervalo muito curto de tempo, e a gente considera aí curto como até 2 anos, aumenta-se o risco de ter dengue grave. Isso não significa que vai ter, que você terá dengue grave, mas existe uma possibilidade maior desde que você tenha tido uma dengue recentemente. Estou com a dengue, não sei o que é, tem alguns sintomas que é dor de cabeça, febre, vômito, mas para mim não é dengue. E aí, o que eu devo fazer? Muitas vezes a maioria da evolução dos quadros graves é pelo mau cuidado que a gente tem com os cuidados que a gente tem que ter. Então, o que é isso, na verdade? A hidratação é muito importante, e além de se evitar o uso de algumas medicações que aumentam o risco de sangramento. A dengue ela diminui a plaqueta, é normal, isso vai acontecer em qualquer dengue, seja o dengue clássico, seja o dengue grave. Então a plaqueta vai cair, mas alguns cuidados, uma falta de cuidado, na verdade, aumenta o risco de gravidade. Então, usar anti-inflamatório, a gente tem o costume, brasileiro tem o mau costume de utilizar anti-inflamatório para tudo. Anti-inflamatório não deve ser utilizado. Quando a gente tem dor, a gente tem febre, a gente tem que usar o analgésico e o antitérmico. Então, dipirona, paracetamol, esses podem ser utilizados. Agora, diclofenaco, nimesulida, aceclofenaco, profenide, esses a gente não pode utilizar realmente, Fora a questão da hidratação, a gente tem um mau costume também de não se hidratar corretamente. Claro que a dengue pode ter vômito e diarreia, e muitas vezes você precisa internar, porque se a gente não consegue ingerir, tem que tomar na veia. Mas se não, a gente acaba deixando, porque o quadro pode confundir com qualquer outra doença em algumas situações, e isso pode agravar. Quando nós desenvolvemos as nossas ações através de conhecimento e informações verdadeiras, nós temos condições de ter êxito naquilo que estamos fazendo. Por isso, é importante conhecer. Vamos começar hoje falando um pouquinho sobre a dengue. Ela andou um pouco esquecida, mas não ausente. Nós passamos um momento aí da pandemia, da Covid, estamos superando todos esses números aí de hospitalizados, de mortes, mas agora começou a época para a gente prestar um pouco mais atenção na dengue. Aqui no Hospital de Base nós temos uma comissão que cuida disso, uma comissão permanente. Então nós temos uma conscientização de todos os colaboradores, o pessoal que vem aqui ao hospital, e isso é feito diariamente. Então nós tivemos essa conscientização. Essa é uma ideia tão boa que ela vale a pena ser replicada para fora do muro do hospital. Então isso também vale a pena a gente fazer na nossa casa.
Aqui no hospital de base, nós procuramos focos de criação do mosquito da dengue diariamente. Nós conseguimos dividir as responsabilidades, né? Então nós fazemos essa divisão e todo mundo cuida do seu pedacinho. Assim, nós não temos a criação do mosquito aqui dentro do nosso hospital, consequentemente nós não temos o desenvolvimento da doença. E por relembrar da dengue, a gente não pode deixar de falar. Então a dengue, uma doença infecciosa, transmitida principalmente pela picada do mosquito, o Aedes aegypti, que ele se manifesta muito rapidamente agora com a água parada. Não somente a água parada vira o criadouro, mas também a gente precisa controlar aquele vasinho de planta que tem um pouco de água no final, no vaso embaixo. A gente precisa controlar as pessoas que estão doentes com a doença ativa, porque se elas receberem a picada do mosquito e conseguir transmitir, a gente mantém esse ciclo da doença. Então é um conjunto de ações que a gente consegue parar e cessar essa doença. Lembrando, com muito calor e as pancadas de chuva, isso acumula água. Um pouquinho de água acumulada já é capaz do mosquito ir lá, fazer o seu criadouro e isso perpetuar a doença, principalmente aqui na nossa cidade. Tivemos momentos em anos anteriores de muitos casos, né, da doença aqui. Tivemos assim momentos com morte, inclusive pela dengue, e isso a gente não quer que se repita. Então, mais uma vez, se todo mundo fizer o seu papel na sociedade, em casa, buscando esse criadouro, eliminando a água parada, a gente tem uma cidade aí livre de dengue. Pegando o exemplo do hospital de base, que tem essa comissão permanente para a eliminação do criadouro de dengue, vale a pena a gente replicar para toda a nossa comunidade. Então a dengue é uma doença viral, infecciosa, e que os sintomas principalmente dela começa com a febre, a dor no corpo, e aí eu vou lembrar os sintomas de alerta, aquele de alarme que eu tenho que procurar um atendimento médico mais precoce. Então é a dor abdominal, é a presença de sangramentos, é a febre que não passa, é o pessoal com mais idade ou a criança menorzinha, são as duas faixas etárias que a gente tem sempre que ficar muito atento. Quem também tem alguma doença mais grave, tem a contaminação pela dengue, também vale uma atenção especial. Então lembrou, começou com sintomas de febre, dor no corpo, a pele avermelhada, isso pode ser sim dengue e vale a pena a gente procurar o atendimento médico. A dengue mata, então é uma doença que mexe com toda a parte do nosso sangue e em alguns casos pode levar a uma hemorragia, são os sangramentos e até infelizmente levar ao óbito. Nós sabemos que a dengue ela apresenta 4 tipos ou sorotipos, o dengue 1, 2, o 3 e o 4. Então, quem se contaminou uma vez com o dengue 1, provavelmente ela não vai se contaminar novamente. Porém, ainda pode se contaminar com os outros tipos de dengue. E aqui cabe uma ressalva muito importante. Uma vez que eu já tive dengue, se eu me contamino novamente, a chance de eu ter um quadro mais grave, isso sim pode acontecer. Com as redes sociais hoje nós temos várias informações sendo levadas até você. O que é verdade, o que não é verdade, como você faz para averiguar a veracidade dos fatos. Nós chamamos de falsas notícias, fake news, principalmente na saúde, você tem que estar também atento. Pois muitas informações são levadas até você e você acredita que elas são verdadeiras e acabam tomando ações, fazendo com que aquilo seja propagado também para outras pessoas que também assumem aquilo como verdade e realmente aquilo não é verdade. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre fake news na saúde, que faz com que você possa acreditar e, claro, e aqui nós vamos tirar e levar a realidade para você. Dr. Taylor falando mais um pouquinho desse importante fato, dessa importante ação de entendermos melhor. Em relação às fake news, né, a gente teve bastante informação ano passado, bastante fato interessante, né, inclusive levando ao aumento de preços de alguns produtos, e um deles foi o inhame, né, que entrou na moda como se fosse um alimento que combatia diretamente a dengue. Né? O inhame é um alimento muito bom, né?
desde que consumido regularmente, mas ele não tem nenhum estudo em relação a isso, né? A gente teve situações que o inhame dobrou, triplicou de preço, né? Mas não é verdade, né? É uma fake news em relação à alimentação. Fora a questão da resistência do mosquito, que o mosquito se desenvolve em água barrenta, né? O mosquito ainda prefere a água limpa, desde que a água pode até ser barrenta, mas desde que mantenha uma condição adequada para ele. Então a gente tem que tomar cuidado no jogar a responsabilidade para o outro lado, sendo que a responsabilidade da limpeza do nosso domicílio é nossa mesmo. Então isso realmente foi um fato importante. Enquanto a nossa internet não tiver uma lei mais rígida, né, muitas pessoas vão acabar propagando sempre essas notícias falsas, né, e vai acabar levando pessoas, e até o consumo, como o senhor mesmo disse, né, de que o valor aumenta, dos produtos aumentam, e acaba perdendo um pouco dessas pessoas cuidarem realmente da saúde, porque ela vai em cima dessas informações, acaba ingerindo esses alimentos e esquece de realmente procurar o que deve ser procurado, né, doutor? Exatamente. A gente vive num mundo capitalista no qual o marketing é muito importante. Então a gente tem que tomar cuidado com marketing ruim, né? Então, alimento é importante, as vitaminas podem ser importantes num contexto de deficiência, mas não que isso vá levar algum bem para a pessoa naquele momento, né? A gente tem sites de conteúdo muito duvidoso, né? A gente vê isso todos os dias. Então, a partir do momento que chegar uma informação, veja se é um site correto, um site de sociedade médica, ou sociedade de nutrição, sociedade de enfermagem, no quais as informações são baseadas sempre em situações, em contextos científicos, né? E tomar cuidado com alguns disparos de informações que trazem, na maioria das vezes, pânico, aumento de gasto, normalmente para a pessoa, que ela começa a ter aquisição de produtos no qual não há necessidade, e sempre tem um outro lado que está ganhando com isso. Então tem que tomar muito cuidado mesmo com onde a gente busca informação. Conhecemos aí um pouquinho da dengue, né? Entender melhor para que a gente possa ter novas ações daqui para frente. Mas vamos falar também da nossa saúde mental. A gente fala muito pouco da nossa saúde mental, a não ser quando nós temos um problema, os nossos familiares, mas aqui também nós temos aí informações chegando para você. Vamos conferir. Quanto tempo nós vamos dedicar para cuidar da nossa saúde física também? Quanto tempo vamos dedicar aos amigos? Quanto tempo vamos dedicar às atividades físicas, a uma alimentação saudável, a ler bons livros, assistir bons filmes, a ter diálogos sobre sentimentos, o que eu sinto, o que o outro sente, como o outro lida com isso. Então é esse planejamento, para além de só o planejamento de atividades profissionais, é o planejamento de um projeto de vida anual que inclua a saúde mental. Você percebeu como é importante nós avaliarmos a nossa saúde mental e de que forma nós estamos fazendo isso todos os dias? Pois a nossa saúde mental estando em dia também, nós vamos fazer muito mais e produzir muito mais, não é verdade? Saúde mental não significa que eu não vou ter problemas, que eu não tenha transtornos mentais, que eu não tenha uma ansiedade, que eu não vá ter uma depressão. Saúde mental é ter condições de vivenciar isso e superar, no máximo que for possível. Não significa que eu não vou perder ninguém, que eu não vou vivenciar nenhum luto, que eu não vou perder nada na vida, que eu não vou ter dificuldades, que eu não vou sofrer por algumas coisas. Ter saúde mental é ter condições de lidar com isso, com uma boa resiliência, e continuar a vida, tirando disso todos os aprendizados possíveis. Estamos chegando ao final de mais um FAMESP Notícias aqui para que você acompanhe sempre essa informação chegando clara, transparente para você. E é importante que nós levemos a você o que está dia a dia ao seu lado. A nossa saúde, os problemas que temos, o que nós fazemos como funcionários, colaboradores, enfim, dicas importantes para você melhorar o seu dia a dia sem muita preocupação, sem muita dor de cabeça, pois já não temos muito lazer. Já pensou também não termos o conhecimento e a informação correta? Aqui nós estamos preparando sempre um programa especial para você. Olha, vou lembrar você que você pode compartilhar esse vídeo que você está assistindo agora para que mais pessoas também tenham conhecimento.
e propagar a verdade é melhor do que fake news. Voltamos na próxima edição. Tchau, tchau.